Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos vocês aí que estão aí entrando comigo aí nessa live aí ao vivo, tá certo, gente? Antes de iniciar aí a nossa aula, já peço que você coloque lá o seu celular no modo rotação para que a imagem se aproxime-se mais aí e para que você não possa perder aí nenhum detalhe dessa aula, tá certo? Então, antes de iniciar, também, você que já está aí na live, tá certo? Que está entrando aí comigo nessa live ao vivo. Ontem nós tivemos aí um pequeno problema, tá certo? Teve aí uma queda de energia, então, por esse motivo, nós não conseguimos aí, né, concluir as nossas aulas. Então, já peço desculpa por ontem, tá certo? Pelo acontecido, né? Não estava dentro aí das nossas previsões, porém, né, aconteceu. Então, né, já pedimos aí desculpa, tá certo, pelo acontecido de ontem, mas hoje nós vamos aí concluir as nossas aulas que, né, está pendente essa aula. Hoje nós vamos aí encerrar o nosso ciclo do curso aí de oxigás, tá certo, gente? Também já peço que você aí indique aí outras pessoas para poder aí fazer também os nossos cursos. Tá certo, gente? Quantas pessoas nós temos aí na live já entrando junto conosco? 10 pessoas. 10 pessoas na live. Então, gente, parabéns, gente. Fique aí nessa live. E você que ainda não fez o seu curso de, né, oxigás, faça aí o seu curso, tá certo? Mas esse curso, tá certo? Nós estamos esperando aí pela sua inscrição, pelo seu contato, para que a gente possa, tá certo? Fazer aí esse curso aí juntos, tá certo? Então, vamos lá iniciar aí as nossas aulas, tá certo, gente? Já peço aí, gente, encarecidamente, que você também possa aí estar indicando outras pessoas a fazer aí os nossos cursos, tá certo? Então, olha só, já peço também que você compartilhe essa live, né? Peço que você comente aí, tá certo? E que você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, tá certo, gente? Na próxima semana, nós vamos ter aí outros cursos, como operador de empilhadeira, tá certo? Operador de caixa. E você que tem interesse em fazer esses cursos, né? Na próxima semana, nós vamos aí estar abrindo oportunidade para estes cursos no qual eu citei para vocês. Tá certo, gente? Então vamos lá, fique comigo, tá certo? Hoje nós vamos aí falar sobre soldas e processos de cortes, tá certo? Do curso de oxigás. Então ontem nós não concluímos, mas hoje nós vamos aí concluir as nossas aulas, tá certo, gente? Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver perfeitamente aqui, tá certo? A imagem, né? O áudio, vocês estão conseguindo aí ver perfeitamente, ouvir perfeitamente? Então, vamos lá, gente. Quantos alunos nós temos na live aí? 4 alunos. 4 alunos na live. Então, gente, vamos lá. Então, já peço que você comente aí, tá certo? Deixe aí seus comentários para que a gente possa aí, né, saber, né, como que você está acompanhando aí realmente as nossas aulas, tá certo, gente? Então, já comente aí, tá certo? Então, vamos lá iniciar aí as nossas aulas, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Então, a definição, né, de solda. A solda pode ser definida como uma união de peças metálicas cujas superfícies se tornaram aí plásticas, né, ou liquefeitas por ação de calor ou onde, né, de pressão, ou mesmo de ambos. Poderá ou não ser empregado metal de adição para se executar efetivamente a união. Então, solda oxacetileno. A soldagem oxacetilênica é um processo no qual a união das peças é obtida pela fusão localizada
do metal por uma chama gerada pela reação entre o oxigênio e o acetileno. Tudo bem? Pode ser necessário a utilização de material de adição, né? Que em forma de arames é aplicado pelo soldador com uma mão, enquanto que a outra, né, ele manipula o maçarico. Tudo bem? A proteção do metal fundido é proporcionada pelos gases resultantes da queima primária em uma chama corretamente aí ajustada. Então a gente sabe que você, profissional que vai trabalhar nessa área, né, deve-se ter muito cuidado aí, tá certo? Então vamos lá. A soldagem oxacetilênica, né, diz que a chama para soldar é ajustada ou regulada através do maçarico. Tudo bem? Para que se obtenha uma combustão, né, ou seja, uma combustão completa. Para uma parte de acetileno, né, necessita-se de 2,5 partes de oxigênio. Então, é ajustado. Então, vamos lá. Então, a soldagem oxacetilênica, para a regulagem da chama de solda, misturam-se oxigênio e o acetileno para a proporção de 1:1. Tudo bem? E aí, para essa proporção, é preciso ter um regulador que faz a regulação, ou seja, que regula a pressão, tanto do oxigênio quanto do oxacetileno. Então, são aí os acessórios que permitem reduzir a elevada e variável pressão do cilindro a uma pressão de trabalho adequada para a soldagem e manter essa pressão constante durante o processo. Então, tem que ter um regulador. E aí tem o manômetro de alta e baixa pressão. O manômetro de alta pressão marca o conteúdo de gás contido no cilindro. O de baixa marca a pressão necessária ao trabalho, a qual é regulada de acordo com o bico e o material base a ser soldado. Então, tem aí o manômetro que faz a medição aí da pressão, né, dos gases. E aí tem aí a válvula de segurança. A válvula de segurança permite a saída do gás em caso de supressão. Supressão. É um equipamento de grande importância no tocante à segurança aí do operador no posto de trabalho. Então, deve-se ter aí a válvula de segurança. A válvula de segurança é importante para poder aí ter uma regulagem também quando se fala aí da saída do gás. E aí se tem a fase, né, de combustão. Essas fases falam que o oxigênio e o acetileno são retirados das garrafas. A mistura obtida queima-se em duas fases. Tudo bem? Preste atenção aí. Olha só. E aqui nós temos aqui, né, em formato, tá certo? Em formato da saída desses gases, tá certo? Do oxigênio junto com o acetileno, certo? Quando se tem uma chama neutra, olha aqui o vermelho. Então, quando se tem uma chama neutra, pode-se dizer que é branco azulado. Estou falando aqui do ponto vermelho. Do ponto vermelho ainda, quando se tem uma chama que ela é oxidante, geralmente é branco. Chama redutora, geralmente é branco e tenso. Tudo bem? Aqui na parte azul, né, quando se tem uma chama neutra, é quase incolor essa parte.
chama oxidante roxo alaranjado, né? Uma chama oxidante. Chama redutora é um branco quase, né, incolor. Tudo bem? Branco quase incolor. Já na parte amarela, quando tem uma chama neutra, pode-se dizer que é azul alaranjado. Tudo bem? Uma chama oxidante na parte amarela se transforma em roxo alaranjado. E quando tem uma chama redutora na parte amarela, pode-se ver que vai aparecer uma cor laranja meio azulada. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a chama oxacetilênica diz que a quantidade de calor produzida pela chama depende da quantidade de gás que é queimado. A temperatura alcançada pela chama depende do combustível utilizado e da regulagem dos gases. Então, essa regulação, né? Essa regulação é uma forma de você, né, fazer uma calibração ali da temperatura. Ou seja, depende, né, depende do trabalho que você vai executar. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, depende da quantidade de gás que vai ser aí queimado. E aí nós temos o tipo de chamas. As características da chama oxacetilênica variam com relação à mistura de oxigênio e acetileno. Segundo essa relação, as chamas podem ser carburante, que nós já falamos, neutra e oxidante. Tudo bem? Então vamos lá. Chama carburante tem a tendência de provocar a carbonetação do metal em fusão, devido ao excesso de acetileno. Possui pouca utilização. Geralmente é usada em alumínio e ferro fundido maleável. Possui acetileno em excesso em relação ao oxigênio. Eu estou falando da chama carburante. Tudo bem? Da chama carburante. Então, olha aqui. Aqui excesso de acetileno. Tudo bem? Aqui, ó, cone interno. Tudo bem? E aqui, evolucro externo. Agora vamos ver aí a chama neutra. É obtida através da relação 1 por 1 entre o oxigênio e o acetileno. Possui um cone interno bem definido, de um branco intenso. Tudo bem? É empregada amplamente para soldar e aquecer em função de sua neutralidade. Ocorre uma atmosfera de proteção da solda. Tudo bem? Proteção da solda. Então, olha só. Possui uma grande aplicação nos materiais ferrosos em geral. Estou falando da chama neutra. Chama oxidante. É obtida através de um excesso de oxigênio em relação ao acetileno. É oxidante. Então, eu posso dizer que tem mais oxigênio do que o acetileno. Tem a temperatura mais elevada das chamas. É utilizada no processo de oxicorte, né? Oxicorte. E também da soldagem de latões de cobre. Então, para fazer um corte ou então uma soldagem, por exemplo, de cobres, né, pode-se dizer que deve haver
haver aí mais oxigênio do que o acetileno. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. E aí vamos falar aí sobre a propagação da chama e o retrocesso. A chama possui uma velocidade de propagação que é, contrabalanceada pela velocidade de saída do gás pelos bicos do maçarico. No instante em que a velocidade de saída dos gases for menor que a de deflagração da chama, rompe-se o equilíbrio das velocidades, e ocorre o retrocesso da chama que, eventualmente, pode ser acompanhado por uma onda explosiva. Tudo bem? Já falando aí sobre os maçaricos, a gente sabe que os bicos dos maçaricos, saem as chamas. Só que no bico do maçarico, quando está saindo as chamas, só que, talvez você não sabia, só que no interior também ainda tem chama, no interior do maçarico. No interior do maçarico, esse retrocesso de chama prossegue para o interior do maçarico até o ponto em que as velocidades se igualarem aí novamente. Então, aqui dentro do maçarico ainda tem chamas. Tudo bem? Chama. Chama continua na câmara de mistura, de forma invisível e causa um barulho de estridente, barulho estridente. Ela pode ainda prosseguir queimando-se na mangueira de acetileno e até, em alguns casos, atingir a garrafa de gás. Olha só como isso é perigoso. Por isso, deve-se haver uma regulagem aí, Então, é por isso que é importante ter a aula prática. Ao ocorrer um retrocesso, deve-se, em primeiro lugar, fechar a válvula de acetileno, porque é o mais perigoso do que o oxigênio. O oxigênio não é tão perigoso, mas o acetileno, sim. Posteriormente, o oxigênio. E, em seguida, resfriar o maçarico mergulhando em água. Tudo bem, gente? Então, deve-se ter aí bastante cuidado. Solda por fusão. As superfícies a serem soldadas são aquecidas pelas chamas até a fusão das bordas, formando uma poça de fusão que estabelece a interação entre as duas, peças. Tudo bem? Conforme a espessura ou as condições de soldagem do material base, há a necessidade de adição ao processo de mais material na forma de varetas. Então, deve-se colocar mais material. Tudo bem? Que são aquelas varetas de soldas. A solda por abrasagem, por abrasagem. Solda por abrasagem. Nesse processo, há sempre a adição de metal não ferroso, que se funde na região da soldagem, que estará aquecida a uma temperatura conveniente. Assim, a união é feita aquecendo-se o material base sem fundi-lo até temperaturas correspondentes à fluidez do material de adição. Tudo bem? Estamos falando sobre solda por brasagem, Corte. Entramos no processo de corte. O oxicorte é, na realidade, um processo de combustão. Quando uma chapa de aço é cortada,
corte na sua composição, aquecido por uma chama, a sua temperatura de ignição reage com oxigênio, produzindo óxido de ferro, que serão, removidos da área de reação pelo sopro da chama. Tudo bem? Então, o processo de corte é um processo ali, de uma combustão intensa, de uma combustão extensa, principalmente, há um corte aí, por exemplo, de uma chapa de aço, Então, essa composição tem que ser bastante aquecida, tá certo? De uma temperatura aí, de uma ignição, para poder, ter aí uma perfeição nesses cortes. A solda oxacetileno, dependendo do metal a ser soldado, pode ser necessário a utilização de um fluxo, que remove a remoção e a dissolução dos óxidos de impurezas e superfície. Então, olha só, a solda oxacetileno, se for o caso, em metais, em ferros, deve-se passar um material, que é chamado aí fluxo, para poder, ter uma limpeza, para poder fazer um corte. O fluxo, normalmente, levado até a região da soldagem com o auxílio, do arame, do material de adição. Então, deve-se passar lá com o arame lá, para poder, fazer ali um corte e poder também estar limpando aquela região onde você vai fazer o corte. A solda oxacetileno diz que a soldagem oxacetileno utiliza um equipamento simples e de baixo custo e pode ser usado para a soldagem de diversos tipos de metais. O mesmo equipamento pode ser utilizado com diversos maçaricos e bicos, permitindo executar corte, brasagens e tratamento térmico, de pequenas peças. Então, quando se vai fazer aí um processo de corte, a gente sabe que deve-se haver aí o maçarico, ou seja, tem ali vários bicos que a gente pode tá trocando lá, e cada bico faz um trabalho aí diferenciado um dos outros, tá certo? O oxigênio é um gás incolor, inodoro, insípido e ligeiramente até mais pesado do que o ar, certo? Sobre a pressão normal de liquefaz a uma temperatura de 182,9 graus Celsius, formando aí um líquido claro e azulado. 1 litro de oxigênio pesa 1,14 kg. O oxigênio comercial é produzido por eletrólise da água, ou mais usualmente pela liquefação do ar atmosférico. O princípio básico do processo de liquefação é que os gases vaporizam aí a diferentes temperaturas. Ainda, então, neste processo, o ar será filtrado, comprimido ou resfriado a temperatura de até 190 graus Celsius, na qual liquefaz todos os componentes do ar. Depois do liquefeito, faz-se uma destilação fracionária. Diz que o nitrogênio e o argônio vaporizam a temperaturas mais altas, deixando o oxigênio quase puro. No cilindro de oxigênio, este gás é armazenado sob alta pressão, a qual atinge até cerca de 200 km3 em um cilindro cheio. O acetileno
acetileno industrial é um gás incolor, né? Ou seja, um odor picante característico. Ele é mais leve do que o ar e se dissolve facilmente em líquidos. Muito instável, apresenta perigos de explosão. Estou falando do acetileno. Quando comprimido, a pressão entre 15 e 20 bar. Devido à sua instabilidade, a pressão elevada, o acetileno é armazenado em cilindros, dissolvido em acetona. Esta, para cada aumento de um átomo de pressão, dissolve um volume de acetileno de 25 vezes maior do que o seu. O cilindro é cheio até uma pressão de cerca de 17,5 quilos por metro cúbico. O acetileno, usando-se o acetileno de um cilindro, a vazão de consumo possui um limite acima do qual a sua pressão interna cai rapidamente, dando a impressão de que o cilindro está vazio. Então, tome cuidado. O acetileno tende a carregar, misturado consigo uma certa quantidade de acetona. Nunca deve se deitar o cilindro nesta situação. A acetona sairá em grandes quantidades misturada com o acetileno. A pressão de saída do acetileno não deve exceder 1,5. Tudo bem? Então, deve-se tomar bastante cuidado aí. A solda oxacetileno. O equipamento básico, além de ser utilizado com acetileno, também pode ser utilizado com outros gases. Existindo também maçaricos que trabalham com ar atmosférico. Combustível, o acetileno, GLP, gás natural, hidrogênio, etc. O comburente, o oxigênio engarrafado, o oxigênio do ar e o atmosférico. Bem? E aqui tem uma tabela. Acredito que você recebeu esse material. Então vamos lá. O acetileno pode também ser fornecido através de geradores, que são dispositivos que formam este gás através de uma reação química, que está aqui, a reação química do acetileno. E aqui, tem aqui os cilindros, tudo bem? Os cilindros. Os cilindros com gases. O oxigênio é acondicionado em cilindros metálicos de alta pressão, tá certo? Pintados aí na cor preta para o uso aí industrial. O acetileno, que possui aí um gás instável, vem dissolvido em acetona e condicionado em cilindros metálicos, pintado aí na cor bordô, cheios de uma massa, porosas. A pressão dos cilindros é ao redor de 15 bar. E aí nós temos aqui os materiais de adição, são aí os fluxos, e fluxo. E aí nós temos aqui as varetas, Temos aqui o fluxo, tá certo? E aqui também nós temos aqui o processo aí que faz a pasta, Que faz o processo aí de limpeza. Então, em processo de soldagem,